A passagem tem uma importância assim, gigantesca para a história do Brasil, não digo nem de Cabo Frio não, história do Brasil mesmo, porque Cabo Frio foi fundado em 1615, aqui na Boca da Barra, que é a passagem, né? Mas já segundo historiadores aí, em 1503, o Américo Vespúcio veio aqui construir a primeira casa feitoria, Fortaleza Feitoria. Eu, como cabofriense, defendo que foi aqui na Boca da Barra, até porque há resquícios dessa casa, dessa feitoria. Então, por aí você vai ver a importância de Cabo Frio e da passagem no contexto nacional. Aqui nasceu a cultura, teve grande parte da influência da cultura portuguesa, a influência católica também, católica que começou no Brasil, que os portugueses vieram, trouxeram para o Brasil, a influência africana, as danças, comidas, as festas que tinham. O primeiro núcleo foi aqui, quando a Cabo Frio recebeu o nome de Santa Helena, não era nem Cabo Frio, né? Era Santa Helena. E esse primeiro núcleo foi até 1660, então mais de 100 anos aqui ficou povoado na passagem. Só a partir de 1660 que se foi criado um segundo núcleo, que é o centro de Cabo Frio. Aqui era mais negro mesmo, né? Porque foram vindo para cá porque os índios não queriam fazer, era meio malandro, não queria tirar para o Brasil e trouxeram a mão escrava para fazer esse tipo de trabalho. Meu nome é Maria Esmeralda da Silva Faria, nasci em 1947, tenho 61 anos e moro há 50 anos nesse bairro. Bom, a minha fase aqui de passagem foi uma delícia. Não havia, né, calçamento, era areia branca mesmo, era tudo restinga, tipo assim, o chão com aqueles buraquinhos, né, de bichinho de... aqueles caranguejozinhos de praia, né? Naquela época, era a época da inocência. A gente era inocente mesmo. E não é totalmente diferente da época agora de vocês. E Silveirinha era dono das casas Bangu. O iate dele parava no meio da lagoa, ele mergulhava, o mordomo dele vinha com aquele roupão e entrava. Aí lá ele tomava o banho dele e vinha. Bolão de notas de 5 cruzeiros assim. Aí, um por um. Tá. Aí a gente vinha. Isso, a garotada, quantas vezes eu peguei? Era 5 cruzeiros. Claro, todo mundo pegava 5 cruzeiros novinho em folha. Ficava aquela fila enorme de crianças na fila para pegar 5 cruzeiros. Todo domingo ele fazia isso quando ele vinha, porque ele vinha todos os domingos. Tinha muito mato, não tinha essa avenida do contorno. A iluminação era muito pobre. Eu vou de falar uma parte gaiata da história da passagem. Os namoradores armavam, não tinha luz, era no escuro, para pular na casa dos outros, sabe? Armavam, faziam procissão fora de hora, arrastavam corrente na calçada, entendeu? Para ninguém escureceu, ninguém saía mais à noite. Aqui na passagem, tinha a história de um fantasma que ele ficava deitado aqui próximo à porta da igreja. Ele deitava a partir das 8, 9 horas da noite, lógico, Cabo Frio, em 1930, 30, 40, a passagem, Cabo Frio não tinha energia, né? Era tudo escuro, era aquele lampião aceso, acho que nem na passagem, tinha alguns lampiões que eram acesos ainda com óleo de mamona, e um pouco mais à frente, em 1932, já com a usina de luz funcionando, aquela luz fraquinha. Então era um poste, 2 postes só, e tudo era escuro. Então havia muitos esses fantasmas, né? Então, tinha um fantasma que deitava aqui na porta da igreja e de um certo horário ninguém saía de casa. E ninguém saía de casa mesmo, porque o fantasma ia pegar. Então era um fantasma todo de branco, cheio de vela em volta e que espantava toda a comunidade. Aí com o passar do tempo, né, que as pessoas foram sacar que esse fantasma era um namorador que tinha aqui, que ele usava esse artifício para tirar as pessoas da rua, para ele namorar uma senhora casada.
acho muito importante que isso aqui possa ser preservado, porque aqui está a alma de Cabo Frio, a alma do cabo-friense, aqui está a história do país, a história do povo brasileiro também começa aqui, começa nessa região aqui, nessa área, na Passagem, porque, pô, de influência portuguesa, europeia, africana, indígena, é aqui na Passagem. Você quer coisa moderna, vai lá no centro. Quer ver a coisa antiga, quer ver história, vem pra cá. Se você andar aqui, você ainda vai encontrar a casa do século XIX, possivelmente a igreja do século XVIII, entendeu? O que você encontra da Passagem para lá são as construções do século XVII, do século XVIII. A Passagem não, tem do século XVII, tem do século XVIII, tem do século XIX, tem do século XX. Eu vejo a Passagem hoje e no futuro como o grande bairro turístico. Aqui vai ser o grande barato, vai estar aqui, né? Porque aqui que o turista vai fazer uma viagem ao tempo. O poder público não teve cuidado, nós cabo-frienses também pecamos muito quando a gente não tem consciência das coisas, a gente abre muita retaguarda da gente para quem vem e a gente simplesmente entrega de bandeja esse patrimônio todo, né? Que a gente pôde preservar, a gente preservou, a comunidade preservou. E eu espero que daqui a 50, 100 anos continue exatamente como está. Que tem gente que vai embora de Cabo Frio e volta, poxa, a Passagem continua a mesma coisa. Eu falo, que ótimo, que bom que continua a mesma coisa. O progresso às vezes é um mal necessário, né? A cidade tem que crescer. Às vezes a gente cresce para o lado errado, Cabo Frio cresceu muito para esse lado errado. Eu acho que o progresso tem que vir sempre, mas sempre respeitando a história. Duas coisas que eu quero sim, registrar, que a culpa é minha. Se houve algum erro, eu digo, o erro foi meu. Foi o tombamento da Passagem pelo Estado. Todo o processo foi eu quem fiz. Se houve erros, eu admito, o erro foi meu. Se houve acerto, o acerto foi meu e das pessoas também participaram comigo da Associação de Moradores. Entendeu? Na época que foi tombado, tiveram pessoas aqui que não gostaram, que eu sei que me criticaram. Mas eu respondi para elas o seguinte, hoje vocês podem até estar me criticando de eu estar protegendo o patrimônio de vocês. Que vocês vão perder dinheiro, que isso, que aquilo. Mas eu tenho certeza que daqui para frente, daqui uns 30 anos, 20 anos, a geração que está vindo aí vai falar assim, pô, que bom que teve alguém que protegeu isso aqui. Eu tenho certeza absoluta disso, absoluta.